Graças a Deus por esse maravilhoso culto que podemos estar celebrando nesse dia. Também um dia especial que seguramente a maioria de vocês teve a oportunidade de estar em família, junto com seus amados. E bom poder estar juntos, finalizar o dia, estando juntos para celebrar o nome de nosso Deus, o nome de nosso Pai Celestial. O tema nessa noite tem a ver um pouco sobre a sequência do tema que estamos falando. E o autor Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, nós tivemos uns anos atrás uma campanha que a gente fez aqui, 40 dias com propósitos, e ele nesse livro, reconhecido mundialmente, ele escreveu o seguinte: se você quer saber por que você está aqui neste planeta, você tem que começar com Deus. Você nasceu por seu propósito e para seu propósito. Se você tem dúvida, se você está, talvez não sabe para que você está aqui, você tem que começar com Deus. Segundo a palavra de Deus, segundo o Salmo 139, você não é um acidente. Deus planejou cada detalhe do teu corpo. Deus planejou cada parte do teu ser. Deus planejou a tua vida. Deus determinou os talentos naturais que você teria. Deus decidiu o temperamento que você, a tua personalidade única. E Deus te planejou com um propósito ou para um propósito específico. E o propósito específico pelo qual Deus criou a todos nós, sem distinção, a todos nós, é ser um mordomo. Quem é um mordomo? Somente para lembrar, mordomo é aquele que é encarregado da direção da casa, o administrador. Ele não é o dono. O dono confia os cuidados das coisas da casa, confia para que o mordomo cuide, preserve, conduza, reproduza, enfim, ele desenvolva e cuide tudo o que o dono lhe confia: terras, bens, dinheiro, família, alimentação, administração, etc. Quando o mordomo, o administrador, se sente dono das coisas, quando o mordomo, o administrador, acha que ele é o que criou todas as coisas, ele está traindo o seu Senhor. Está traindo aquele a quem lhe confiou os seus cuidados. Quando o administrador se acha que é dono. Por outro lado, quando o mordomo, o administrador, deixa de cuidar com fidelidade, deixa de cuidar com zelo, com dedicação, com empenho, as coisas que o dono lhe tem confiado, então ele se torna infiel. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Todos nós fomos criados por esse propósito de Deus, de ser mordomos, administradores de aquilo que Deus nos tem confiado. E hoje queremos estar tratando de um dos bens mais importantes e decisivos que Deus nos tem confiado. É a família. Deus tem confiado a família. É um bem, é uma instituição, é que Deus nos tem confiado, e nós, como mordomos, temos a responsabilidade de cuidar, de preservar e de responder diante de Deus. A família é um conjunto de pessoas que geralmente vivem ou moram no mesmo lar. E está composto por quem? Por um pai, homem, sexo masculino, pela mãe, mulher, sexo feminino, e pelos filhos. Por mais que hoje em dia se tente mudar e se tente introduzir alguns modernismos lá dentro, família, segundo o conceito do Criador da família, está composto por um homem, o pai, homem, sexo masculino, mãe, mulher, feminino, sexo feminino, e pelos filhos.
E geralmente eles vivem juntos no mesmo lar, o que denominamos como lar. O interessante é que a família é a mais antiga instituição da raça humana. É a única que ficou do paraíso. Deus criou, instituiu, Ele é o planejador, Ele é o criador da família. Não foram os homens, foi Deus que criou a família antes da entrada do pecado nessa humanidade. O homem estava sozinho, rodeado pela criação, no paraíso, e Deus viu que não era bom que ele esteja só. Por isso Ele criou a mulher, criou a esposa, e ali começou a família, criou a família. A primeira instituição criada da raça humana e que permanece até hoje em dia é a instituição, a família. E a família existe como instituição de Deus. Não é como eu falei em criação do homem, como instituição de Deus. E Deus capacitou a família com os dons e os talentos e foi dotado, os membros da família foram dotados com capacidades para administrar, para cuidar, para ser mordomos da família. E essa responsabilidade, especialmente, tem sido designado para os chefes da família, o pai e a mãe. Então, os pais, pai e mãe, são mordomos de Deus para criar, para cuidar, para proteger e para educar seus filhos. Nós devemos entender isto e não podemos confundir nunca isto. A palavra de Deus diz em Salmo 127, versículo 3: herança do Senhor, não dos homens, do pai e da mãe. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. Ou seja, nós não somos donos dos nossos filhos. Os pais não são donos dos filhos. Eles são mordomos de Deus para cuidar os filhos, para proteger os filhos. Você, pai e mãe, nós somos responsáveis diante de Deus pelo modo como nós cuidamos esse bem que Deus nos tem confiado. Ele tem olhado para você e Ele tem confiado 1, 2, 3, 4, não sei quantos filhos Deus lhe tem confiado. Filhos podem ser filhos da carne, como também podem ser filhos do coração. Não são teus, não são do governo, não são da igreja, são de Deus. E Ele tem confiado esse bem valioso para que nós possamos cuidar. E nós deveremos responder diante de Deus. Nós temos que responder, porque nós somos mordomos por aquilo que nós temos criado, como nós temos feito. Então, o cuidado envolve muito mais que somente a alimentação, prover um teto, o abrigo, os estudos. Então, o cuidado, a administração desse bem precioso que Deus nos tem dado, os nossos filhos, a nossa família, envolve muito mais que somente isso. Aos pais, aos chefes de família, é dada a responsabilidade pela formação do caráter. Do caráter. E caráter você não pode comprar. Caráter não se vende por aí na esquina. Caráter é aquilo que você transmite com teus ensinos, com tua vida, com tua palavra, com teu exemplo, no dia a dia. Isso que você está provendo, o caráter. Essa é a nossa responsabilidade. Que tipo de caráter estamos passando para os nossos filhos? E é responsabilidade dos pais imprimir, gostei dessa palavra, imprimir, colocar, forçar, quase dá para dizer isso, nos nossos filhos, valores, atitudes, bons costumes. E nós, como pais cristãos, atitudes e princípios cristãos, da fé cristã, é nossa responsabilidade. Mas lamentavelmente é algo que está acontecendo mas é algo que está acontecendo em toda a humanidade. Há uma tentação de transferir responsabilidade. Estamos transferindo responsabilidade para instituições, para cuidar nossos filhos quando são pequenos.
Nós transferimos ou somos tentados a transferir responsabilidades para a babá ou para a creche e exigimos que o governo tem que ter creche e tem que ter lugar porque é uma obrigação e nós estamos cedendo, estamos transferindo a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. O governo não deu esses filhos. Eles não nasceram porque o governo queria isso. É pela decisão de Deus, do homem e da mulher, que vêm os filhos. Agora o governo tem que prover do cuidado. Creche tem que ter, e se não tem creche, temos que tirar esse governo e tem que pôr outro. De quem é a responsabilidade de cuidar os filhos que vêm à terra? Então nós tentamos transferir a responsabilidade de cuidado para instituições ou da educação para a escola. E hoje em dia os professores estão apavorados nos colégios, nas escolas estão apavorados, porque eles não têm obrigação de passar bons costumes, de ensinar caráter. A tarefa do professor é passar informação, é conhecimento. Isso não é nosso. Eu, uma vez tive uma briga bem feia no colégio, porque os professores estavam dando responsabilidade para os pais ensinar as contas, como fazer soma e resta e não sei o que tudo aí. E eu cheguei um dia, fui para a diretora e falei, olha, isso não é responsabilidade minha de ensinar como tem que somar ou como tem que restar. Esse é do professor. Eu tenho a responsabilidade de formar o caráter do meu filho, mas não ensinar lá como se faz a soma, a resta, a divisão. Porque eu entendo de um jeito, meu filho já foi ensinado de outra maneira e isso só estava dando confusão. Mas nós estamos tentando transferir responsabilidades pela formação do caráter para as escolas. Não, a escola tem que transferir somente conhecimento, as informações, mas o caráter é responsabilidade dos pais da casa. Então a responsabilidade pelo caráter, da educação do caráter é dos pais. Agora a pergunta, a responsabilidade dentro da família cristã, do povo cristão, de quem é realmente a responsabilidade para a instrução na fé cristã? De quem é a responsabilidade para a instrução da fé, da conversão de nossos filhos para o caminho em Jesus Cristo, para andar nos caminhos de Jesus? Vamos olhar um pouco na Bíblia, na palavra de Deus, para entender qual é o papel que nos cabe e se temos alguma responsabilidade nisso ou não. Por exemplo, a educação no judaísmo. A educação no judaísmo que encontramos especificamente no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 7 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e de ela falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A primeira frase que encontramos neste texto é a maior declaração teológica do judaísmo. É a maior declaração teológica do judaísmo. Fala da unicidade de Deus. O Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala da unicidade de Deus. Ele é o único Deus, não há outro. Se o judaísmo conseguiu transmitir essa verdade, ouves Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ele preservou o conteúdo mais importante do judaísmo. Preservou o conteúdo mais importante. E esta herança teológica, esta herança de fé dos hebreus, o Senhor diz que era responsabilidade deles transmitir para as futuras gerações. E Ele diz: ensinarás a teus filhos enquanto você está em casa, enquanto está no campo, enquanto está caminhando. Significa em todo momento. E sabem que o judaísmo sobreviveu todos os ataques imagináveis que podiam existir. A religião do judaísmo foi atacada para exterminar, como talvez nenhuma outra na face da terra. Teve muitos lugares onde não tem nem lugar de culto, as sinagogas, onde não tem os mestres. Mas o judaísmo, a fé do judaísmo, ainda existe hoje em dia, se preserva. Por quê?
Porque é uma herança, uma fé transmitida em casa. É uma herança teológica transmitida em casa, pelos pais para os filhos e dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Tem sobrevivido a religião judaica, tem sobrevivido a ataques incríveis. Por quê? Porque é uma religião ensinada em casa. Essa concepção de que a fé é uma herança familiar tem se transmitido de geração em geração. Vamos ver como é a questão no Novo Testamento, a educação no cristianismo neotestamentário, no início da igreja cristã. O cristianismo, ele incorporou essa mesma herança, esse mesmo costume, esse mesmo princípio do judaísmo, essa mesma postura dos judeus, o cristianismo também incorporou. Por exemplo, Saulo, que foi depois o missionário Paulo, o grande escritor do Novo Testamento. Paulo, ele foi fariseu e ele foi ensinado na religião judaica pelos seus pais. E quando ele escreve para Timóteo, ele vai revelando a sua fé. E olha que diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia, recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeira em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui vemos como a herança espiritual, a fé, tem sido transmitido para Saulo, para Paulo. Ele diz: os meus antepassados, ele recebeu uma instrução pelos seus pais. E quando fala de Timóteo, este jovem líder, ele faz menção de que Timóteo já era a terceira geração. A sua avó e a sua mãe eram fiéis cristãos que serviam ao Senhor. Então aqui vemos dois grandes homens, Paulo e Timóteo, grandes homens que aprenderam a fé desde o berço. Paulo, ele aprendeu de maneira errada, mas foi consertado por Jesus. E Jesus aproveitou essa herança do judaísmo para consertar e trazer a fé em Jesus Cristo. Timóteo já tinha, digamos, a sua fé certa e a graça de Deus se manteve. Temos outro relato, outras pessoas no Novo Testamento, como por exemplo Marcos, o jovem Marcos. Em sua casa, ele desde adolescente, desde criança adolescente, era adolescente quando o cristianismo se iniciou. E na sua casa era um lugar onde os cristãos se reuniam. Por exemplo, lemos em Atos capítulo 12, versículo 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Esse texto vem logo depois da maravilhosa libertação de Pedro, que estava encarcerado para ser julgado e para ser decapitado em Jerusalém. Mas o povo estava orando, uma igreja estava reunida na casa de Marcos, na casa da mãe de Marcos, na casa de Marcos. E lá estavam orando. E quando depois que foi libertado maravilhosamente, Pedro foi até aquele lugar onde a igreja estava reunida. Favorecido, influenciado, impulsionado por esse ambiente, Marcos se converteu em um missionário. Acompanhou a Barnabé no segundo viagem missionária da igreja cristã. E Marcos se converteu no escritor evangélico. Temos o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, graças a ele, influenciado pela fé que se vivia na sua casa. Então vocês podem perceber que tanto no Antigo Testamento, no judaísmo, como no Novo Testamento, no cristianismo, a fé transmitida em casa funciona. A fé transmitida em casa é algo muito eficiente. É muito eficiente. Não podemos negar que tudo começa em casa. Mas, lamentavelmente, também existem falhas.
falhas na transmissão, ou seja, onde não temos cumprido o papel adequadamente. Isso aconteceu também no Antigo Testamento. Muitos lares têm falhado na transmissão da fé. Por exemplo, em Juízes, lemos no capítulo 2, versículo 10 a 13. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o e servindo Baalins e Astarotes. Aqui percebemos que revela o seguinte: a experiência tão profunda da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a experiência tão profunda da peregrinação do povo de Israel pelo deserto até a terra prometida, falhou. O povo tinha que transmitir isso, tinha que contar a seus filhos todo o que Deus tinha feito com eles, libertando-os desde o Egito e conduzindo-os pelo deserto até a entrada da terra prometida. Mas os pais falharam, e isso provocou uma grande ruína na fé dos filhos. Diz que quando a geração que tinha passado pelo deserto morreu, acabou, a outra geração se afastou totalmente. Por quê? Porque os pais falharam em transmitir isto, e toda uma geração se desviou totalmente. Geralmente, a terceira geração de um convertido é a faixa onde mais acontecem os desvios da fé. Geralmente, a terceira geração de um convertido é a faixa onde mais se desviam da fé. Por quê? Porque a fé se converte ou se transforma em algo cultural e não mais em algo vivencial. Sabe que eu estive pensando isso e pensei: Deus meu, guarda-nos, que nós não transformemos a nossa fé em algo cultural. Hoje, todos gospel, cristão, todo. Com quem você fala é cristão, é evangélico, é crente. Não tem mais dificilmente encontrar. Por aí, claro, se encontra alguém que não acredita, que não participa em nada, que não vai a nada, mas todos têm. Mas é tudo cultural, não é vivencial, não há experiência. E sabe que isso tem muito a ver com nós, como pais, vivemos a nossa fé em casa. Nós podemos viver a nossa fé em casa de tal maneira que nossos filhos incorporem isso como algo cultural, como algo, faz parte da vida, faz parte da razão de ser, de ter uma igreja, de ir na igreja, de estar, faz parte, mas não é algo vivencial, não se manifesta, algo acontece, não se vê. Por isso é importante que nós tenhamos cuidado nisso, porque é nossa responsabilidade. Por isso, o maior campo de evangelização de um cristão é a sua própria casa. É primeiro a sua própria casa. Por isso, qual será que é o papel da igreja em tudo isso? Agora, pensando diante desta responsabilidade que temos, qual é o papel da igreja? E sabe que o papel da igreja não é substituir os pais nessa tarefa, nessa responsabilidade, não é eliminar os pais nessa responsabilidade, senão trabalhar como um aliado, trabalhar em conjunto como um aliado, para que os pais, junto com a igreja, possam ajudar nessa transmissão da fé para nossos filhos. Não é substituir, é aliar-se, complementar um ao outro. Por isso eu gostaria de compartilhar algumas sugestões práticas para que nós, como igreja e como pais, como mordomos da família, possamos nos complementar para essa responsabilidade da transmissão da fé cristã espiritual viva no coração e na vida de nossos filhos. Em primeiro lugar, algumas sugestões. Acostume-se a cultuar a Deus com seus filhos. Acostume-se a cultuar a Deus.
Tenha um momento devocional com seu filho. Leia um texto bíblico. Ore junto. Encontre alguma maneira para que você possa cultuar junto com seu filho. Isso em casa como também na igreja. Esteja junto com seu filho, vai junto com seu filho à igreja. Leve ele junto, participe junto com seu filho. Mas não só na igreja, em casa também, principalmente e especialmente em casa. Mostre que você leva o evangelho a sério. Mostre. A coisa não funciona, um santo na igreja, todo espiritual na igreja, mas um demônio em casa, isso não vai funcionar. Viva o evangelho em casa. Isso não significa que agora você tem que passar as 24 horas do dia só cantando hinos e coros cristãos evangélicos. Não significa que você tem que estar lendo a Bíblia as 24 horas por dia. Mas o que significa é que nós devemos ser coerentes. Coerentes. Para isso devemos ter um trato respeitoso, amoroso, cristão com nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos e entre eles. Um trato respeitoso, amoroso. Sabe que não combina santidade na igreja e esperteza nos negócios. Não combina isso. Não funciona. Isso traz grave prejuízo, especialmente na vida de nossos filhos. Devemos ser íntegros em casa, no negócio e na igreja. Integridade não significa ausência de falhas. Às vezes pensamos em integridade é não ter nenhuma falha. Não significa, nós somos humanos, cometemos erros. Mas integridade significa ausência de brechas. Devemos ser consistentes no que nós acreditamos, no que nós somos e na maneira em que nós transmitimos. A nossa fé, nosso caráter tem que ser compacto, tem que ser maduro, tem que ser equilibrado. Essa é a nossa responsabilidade que Deus nos tem confiado. Outra sugestão: mostre que você leva a igreja a sério. Tem muitos que são participantes e frequentadores da igreja. Você vem nos cultos, frequentadores, assim às vezes, mas não se envolvem ativamente na vida da igreja. Dificilmente estão em algum ministério ou comprometidos. Alguns somente são assistentes toda a vida. Não se envolvem, não carregam, não se identificam. Essa é a minha igreja, essa é a minha família, e aqui eu vou ofertar, aqui eu vou dizimar, aqui eu vou me envolver, aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou colocar meus dons, aqui é minha casa. Aqui é. Muitos são frequentadores toda a vida. E com essa atitude estão transmitindo a postura, com essa postura estão transmitindo aos seus filhos que, tá bom, filho, a fé é bom para quando vocês são criança, mas nós para adulto não é tão necessário. Aí quando o filho cresce, quando é adolescente, jovem e que já toma suas próprias decisões, ele vai imitar nossas atitudes, vai fazer o mesmo que nós. Será uma pessoa que nunca toma a sério. Por isso temos que levar a sério. E se os filhos vier, que a igreja, o reino de Deus, a missão da igreja, vê em nós essa paixão por isso, eles também vão sentir a mesma paixão. Eu lembro como se fosse hoje ainda na minha casa, meus pais. Meu pai era inegociável, não tinha como negociar. Vou faltar no culto, não vou ir na igreja, não vou participar. Isso nem se falava, nem se discutia isso. Nem considerava a possibilidade de sugerir a meu pai um dia: pai, eu vou ficar no culto, eu não vou ir hoje na igreja. Tem muito para estudar, tem muito para trabalhar, tem muito para fazer. Lembro de uma vez, nós tínhamos uma banda de trompetas e tocávamos. Então teve um sepultamento um dia na igreja, uma pessoa da igreja faleceu. E era de manhã o sepultamento, eu estudava à tarde. E justo essa manhã eu tinha tanta tarefa para fazer, tinha que ir na biblioteca, tinha que fazer investigações e fazer trabalhos, e tinha que estudar, e tinha que apresentar esse trabalho. E meu pai falou: não, nós temos que ir, temos que estar junto com essa família enlutada. O coral vai tocar lá, vai tocar a trompeta, e nós temos que estar juntos, e você tem que estar. Eu falei: pai,
eu não vai dar tempo, não vou conseguir, eu tenho tanta tarefa, olha, eu tenho que ir lá, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e hoje à tarde eu não tenho desculpa, eu não posso chegar para a professora e dizer, olha, faleceu lá um membro da igreja, eu tive que ir lá e desculpa, eu não posso. O pai diz, não, você vai ter tempo para fazer isso, como vai fazer tempo para fazer isso? E sabem o que? Eu tive tempo para estar na igreja, acompanhar aquela família lutada, e tive tempo para fazer os estudos, para estudar e representar o trabalho tranquilamente. Era inegociável. E graças à paixão e essa dureza, essa dedicação dos meus pais, eu acredito que muito disso, Deus é uma das razões pela qual eu posso estar hoje aqui. É pela paixão que meu pai tinha. E quem conhece meu pai, uma pessoa dedicada, consagrada, foi por muitos anos secretário-geral da igreja na Argentina, presidente da igreja na Argentina, por muitos anos dedicado. E em casa sempre havia pastores hospedados, sempre havia seminaristas hospedados em casa, sempre em casa havia, e o reino de Deus era uma parte importante. Graças a isso, eu acredito que dessa maneira eu posso estar hoje aqui. Posso ser, assim como meus irmãos, pessoas de bem para a comunidade. Por isso, mostre que você leva a sério a igreja, o reino de Deus. Não trate das falhas dos outros na frente dos seus filhos. Sabem que há lares onde a refeição ou a sobremesa da refeição é o pastor ou os líderes da igreja. Depois do almoço, a sobremesa é o professor da escola dominical, o líder daquilo e dale. Mas isso que transmitimos e falamos, nossos filhos estão, talvez nem estão brincando nem percebem, mas eles sentem esse ambiente e isso vai ser muito prejudicial. Talvez o professor, alguém não foi tão feliz em alguma coisa, não deu certo, é humano também, mas para a criança ele é o professor, é o líder, é o responsável. E se nós falamos, às vezes tão rapidamente, sem conhecer todos os motivos, estamos jogando por baixo toda a admiração, todo o respeito, todo o carinho que essa criança tem por esse líder, por esse pastor, por esse irmão responsável. E isso é o pior veneno que podemos dar para o nosso filho. Cuidemos, sejamos cuidadosos com nossos conceitos. Por último, ore pelos seus filhos. Em Jó diz, e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Seus filhos desfrutavam, tinham vida, e Jó era tão preocupado que ele, cada dia ele fazia um sacrifício para a remissão dos pecados dos filhos, porque ele pensava, por aí, se eles erraram, não quero que eles... Então, vemos a posição de Jó como sacerdote, como intercedor, como evangelista na sua família. Lamentavelmente, tem muitos pais que parecem mais inspetores, parecem mais delegados de polícia, censores, que somente estão cuidando dessas coisas, mas será que são intercessores? Intercessores significa orar, colocar-se no lugar, na brecha, intercedendo diante de Deus pelos seus filhos. E essa é nossa responsabilidade, orar pelos nossos filhos. Ter um filho é muito bom, mas é um peso, não um peso de dor, mas um peso de glória, responsabilidade. Então, a pergunta que gostaríamos nessa noite deixar o pensamento de fazer ou não fazer, que nós não façamos a pergunta de quem é a responsabilidade, que fiquemos discutindo e exigindo das escolas, da prefeitura, das creches e do governo, a responsabilidade pela formação, pela educação da nossa juventude, adolescente, de nossas crianças. Não. A pergunta que nós temos que nos fazer e que gostaria de finalizar hoje é: o que eu faço para que meus filhos sejam cidadãos e cristãos autênticos? O que eu estou fazendo? Ou o que estou fazendo é suficiente? Talvez temos falhado em alguma área. Ainda podemos consertar, podemos orar, podemos nos curvar, podemos clamar, porque
somos mordomos. Deus nos tem confiado a nossa família para cuidar, para preservar, para orar, para interceder, para amar, enfim, para fazer tudo para o bem de nossa vida, de nossa família. E um dia teremos que responder. Não será perguntado se o pastor fez o suficiente, não. E não haverá desculpa de dizer, o pastor não fez o suficiente, a igreja não proveu material, não proveu programa especial para, não sei para que idade e tudo. Não, isso não vai adiantar. Nós temos que responder o que eu fiz com a minha vida, com o meu exemplo, com minhas palavras, para criar um filho, um cidadão de bem para a comunidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, precisamos da graça de Deus. E vamos pedir isso, vamos clamar nessa noite. Eu convido que se coloquem de pé e vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos pedir, Deus, ajuda-nos. Queremos ser realmente mordomos confiantes, mordomos fiéis deste bem maravilhoso que é a família. Vamos orar. Querido Deus, se pensarmos, Senhor, essa responsabilidade é tão grande, quase é insuportável para nossa capacidade, Senhor. Não conseguimos, oh Deus, sozinho. Não somos fortes o suficiente, não somos capazes o suficiente, Senhor, não somos sábios o suficiente, não temos o conhecimento e a preparação suficiente, Senhor, diante desta imensa responsabilidade de criar, de educar, de formar o caráter de nossos filhos, de aqueles que estão debaixo do nosso teto, Senhor, da nossa casa. Senhor, nós não conseguimos, mas, Senhor, te agradecemos porque Tu estás ali para estender a Tua mão e nos socorrer e nos ajudar, Senhor. E queremos te pedir, e eu quero te pedir, Senhor, que nos estés auxiliando, que nos estés dando a força, que nos estés enchendo de Ti, Senhor, em nossa vida, para que nós possamos, Senhor, ser mordomos fiéis da família que Tu nos tens confiado. Te agradeço, Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Te agradeço pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, nossos sobrinhos. Te agradeço, Senhor, por todos aqueles que Tu tens nos rodeado, Senhor. E quero pedir-te que Tu nos dês a força, a unção do alto, para ser mordomos fiéis, Senhor. E possamos cumprir o nosso papel com dedicação, com amor, mas cheio de Ti, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor. Tu conheces a vida, Tu sabes, Senhor, a nossa intenção do nosso coração, Senhor. E Tu vas a dar a força a cada um, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por esse dia maravilhoso que Tu nos tens dado, pelas mães, Senhor, pelos filhos. Te agradecemos pela igreja, porque é uma aliada, Senhor, nessa grande responsabilidade que Tu nos tens dado. Pedimos que abençoes a Tua igreja, abençoes o trabalho das crianças, Senhor, os professores da escola dominical, dos adolescentes, dos jovens, dos casais. Abençoe a cada um que faz parte desta igreja e de todas as igrejas cristãs, Senhor, que invocam e que pregam o Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Norberto, por essa mensagem. Eu creio que esse tema da mordomia cristã nos ajuda a fazer uma coisa: reconhecer as nossas responsabilidades. Porque nós reconhecemos facilmente a responsabilidade dos outros, mas ela ajuda a reconhecer o que nós devemos fazer. E faça uma vez assim com o seu dedo assim. Pode fazer. Agora pega esse dedo assim, que a gente sempre aponta para o outro assim, e coloca assim, ó. Faz assim, eu tenho responsabilidades. E agora nós vamos dizer assim juntos. Repita comigo: eu quero abençoar a minha família. Amém. Vamos cantar juntos ainda uma música que diz: eu e minha casa serviremos a Deus. Possamos realmente fazer isso através da nossa vida, através do nosso testemunho de vida. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento.
Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Pega as mãos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão e vamos cantar mais uma vez. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor Deus, nós terminamos esse culto pedindo abençoe nossos lares, abençoe nossos pais, abençoe nossas mães, abençoe os filhos, adolescentes, jovens, que possa a fé realmente passar de geração em geração, que durante essa semana também filhos possam sentir, o culto não parou lá na igreja, o culto continua aqui em casa, que os filhos sentem, meu Pai não ora só lá, ele ora aqui de verdade também, que nós possamos, Senhor, realmente não nos envergonhar da fé, mas em casa transmiti-la com o mesmo fervor que fazemos aqui. Eu te peço, Senhor, derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, uma abençoada semana. Que Deus seja convosco e a paz de Cristo vos acompanhe. Amém.